turma, tudo bem com vocês? Turma do primeiro ano, a gente vem aqui iniciar a nossa revisão para avaliação, né? A revisão vai ser baseada nos conteúdos que demos nas nossas duas videoaulas que tivemos, entendeu? E aqui estarei mostrando alguns exemplos, né? Para a gente ter mais ou menos uma base de como é que vai funcionar a nossa avaliação, certo? Prestando atenção nessa primeira questão aqui, ó. Bem aqui, vamos focar nela. Dada a função do primeiro grau, né? Dada a função do primeiro grau, f de x igual a 2x mais 3. Qual o valor de f de 10? Gente, isso aqui é bem simples. A gente sabe que se a gente quer um f de 10, a gente basta substituir o 10 no x da função, certo? Ou seja, se a gente tem f de x é igual a 2x mais 3, e aí agora a gente quer um f de 10, vai ser igual a 2 vezes 10, né? Porque o x multiplica o 2 mais 3, certo? Sendo assim, f de 10 vai ser igual, primeira multiplicação, depois a soma, né? 2 vezes 10, 20, mais 3, 23. O que é que significa isso? Significa que se o meu x, né? Se meu x que eu coloquei aqui for 10, o meu y, né? Que é isso aqui, que dá isso aqui, é igual a 23, entendeu? Então assim, em uma escala, né? Em um gráfico, por exemplo, né? Vou fazer um gráfico aqui, só para vocês terem ideia, mais ou menos, de como seria esse gráfico, né? Digamos aqui que eu tenha 10, certo? 20, fazendo uma escala de 10 em 10 e 30, né? Aqui também, ó, 10, 20 e 30. Aqui x, aqui y. Tendo em virtude que x e y, né? Nosso par vai ser 10 e 23, ou seja, 10x, 23y. Então 10 em x é aqui, certo? 10 em x é aqui. E 23 vai ser mais ou menos aqui, ó, um pouco acima do 20. Então esse ponto seria isso aqui, ó. Ah, professor, mas e a reta? Para a gente saber uma reta, a gente tem que saber dois pontos. Mas não vem ao caso. O resultado da questão, né, é 23, certo? Mas digamos que alguém quisesse fazer um gráfico. Como era que seria a angulação desse gráfico? Bastava a gente calcular um outro ponto qualquer. Por exemplo, f de 5 é igual a 2 vezes 5 mais 3. f de 5 é igual a 2 vezes 5, 10 mais 3, 13. Ou seja, o 5 em x seria mais ou menos aqui, tá vendo? E o 13 seria mais ou menos aqui. Então a gente teria um ponto assim, ó. Tá vendo? E aí pronto. Você tendo dois pontos em um par de eixos ortogonais, você vai ter a sua reta aqui subindo e aqui descendo. Certo, pessoal? É mais ou menos dessa forma. Eu estendi para essa parte aqui para ser um conhecimento a mais. Mas o que a gente necessitava era só aqui do 23. Vamos para a segunda questão. Qual o coeficiente linear da função menos 3x mais 2? Bem, vamos lá. Primeiro sabemos que a notação da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, certo?
f de x é igual a x mais b. Ou também pode ser y é igual a x mais b. Onde você vai ter esses dois valores aqui representados no gráfico, entendeu? E você vai ter esses dois valores aqui. Coeficiente angular e o outro coeficiente linear, certo? X e y vai ser o valor, por exemplo, da imagem, né? Para cada x você vai ter um valor de y, e a e b são os valores que compõem a função, entendeu? São os valores que fazem a função ter aquela característica de reta, né? Se vai ser uma reta mais angulada, menos angulada, se vai ser uma reta decrescente, ou alguns casos similares, certo? Então, beleza. Sendo A coeficiente angular, B coeficiente linear, quem vai ser? Eu coloco tudo embaixo aqui, ó. Y também, né? Porque Y e f de x tem o mesmo significado. Y é igual a menos 3x mais 2, certo? Então, quem vai ser nosso coeficiente angular aqui? Nosso coeficiente linear? É o valor independente, é o valor de b. E quem é o valor independente nessa função aqui? 2 positivo, né? 2 positivo. Eu coloquei errado aqui, não era para ter um x, entendeu? Então, a resposta vai ser 2, certo? Coeficiente angular, coeficiente linear. Com essa mesma explicação aqui, a gente já responde essa terceira. Qual o coeficiente angular da função? Se eu tenho f de x igual a x mais b e a é angular e b é linear, o que é que significa f de x ou y, né? 9x menos 27. Quem vai ser meu coeficiente angular? Eu não coloquei as alternativas aqui, ó. Tem as alternativas aqui, eu não coloquei, né? 9, letra B 18, letra C menos 19 e letra D 27. Então assim, aqui é o meu angular e aqui é o meu linear, certo? Ou seja, quem vai ser a alternativa? Menos 27. Por que menos 27? Porque ele tem um sinal negativo, então vocês têm que vir aqui e marcar ele, certo? Pessoal, a gente vai agora aqui trabalhar com as questões discursivas, certo? Questões abertas, entendeu? Contextualizadas para que vocês possam analisar determinadas situações relacionadas à função. Veja só, o preço de venda de um livro é de R$25. O que é que isso quer dizer? Ele já com o preço de venda, né, o preço de lucro e tal, né, com todos os seus custos já embutidos, custa R$25 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor de R$4, ele começa a falar de custo de cada livro, certo? Ele fala de custo e fala de preço de venda, né? Então a gente tem o preço de custo e tem o preço de venda. A venda vem com o lucro. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$4, certo? Mais R$6 por unidade. Construa uma função capaz de determinar o lucro líquido
valor descontado nas despesas, na venda de X livros e o lucro obtido na venda de 500 livros. Essa questão ela é bem complexa mesmo. Mas bom, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa questão é que ele nos dá um valor F, né? Ele dá aqui F de X é igual a 25, certo? 25 reais, entendeu? Como assim F de X? Vou colocar melhor, vou utilizar uma outra letra, né? O preço de venda, né? A venda dele, né? A venda dele de X é 25, ou seja, quantos forem livros vendidos vezes X, teremos o valor da venda, né? Ou seja, o valor da venda é igual a 25x. Se for 4 livros vai custar 100 reais, 10 livros vai custar 250 e assim sucessivamente, né? Ou seja, venda não, vamos colocar aqui receita. Deixa eu apagar aqui, vou colocar melhor. Função receita, certo? Receita. R de X é igual a 25x. Beleza, encontramos o nosso valor da função receita. Agora a gente tem que encontrar o valor da fabricação, do custo, certo? Ou seja, função do custo, certo? Como é que vai ser a função do custo? A função do custo vai ser representada por C de X, certo? C de X é igual. Aí a gente vai começar a ver os dados aqui, né? Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$4, a quem a gente associa esse valor fixo de R$4? A gente associa diretamente ao nosso coeficiente linear, mais R$6 por unidade. Ou seja, esses R$6 por unidade é 6 vezes X, porque a gente não sabe quantas unidades são. Então a gente vai ter que a função do custo é CX mais 4, certo? Temos a função da receita e temos a função do custo, certo? Aí a gente tem que fazer o seguinte: ele quer o quê? Construir uma função capaz de determinar o lucro, né? A gente tem a função do lucro aqui? Não. A gente tem a função da receita e a função do custo, certo? E o que é lucro? Lucro é igual a receita menos custo, certo? Bom, pessoal, e aí para a gente calcular esse lucro, a gente tem que pegar que lucro é igual a receita menos custo, certo? Então a gente vai ter que fazer uma função nova, que vai ser uma função L de X, que é igual, L de X é igual a 25x, que corresponde à receita, menos 6x mais 4, que corresponde ao custo, né? L de X é igual a 25x, certo? Menos com mais dá menos 6x, ou seja, esse menos daqui multiplicando com esse mais dá menos aqui.
E menos com mais aqui também vai ficar menos 4. L de x é igual a 25 menos 6, 19x menos 4. Beleza. Construímos aqui a função, né, que ele pede aqui. Construa uma função capaz de determinar o lucro líquido, valor descontado nas despesas da venda de X livros. Primeira parte a gente já concluiu. E o lucro obtido na venda de 500 livros. Bom, e agora, pessoal, eles vão querer o curso dos 500 livros, né? Porque determine o lucro líquido, construa uma função capaz de determinar o lucro líquido. Construir a função. Determine uma função, né? Construa uma função capaz de determinar o lucro líquido, o valor dos descontos, na venda de X livros e o lucro obtido. Quem vai ser o lucro obtido? L de 500, que é igual a 19 vezes 500 menos 4. L de 500 é igual a 19 vezes 500, vai dar 9.500 menos 4. L de 500 é igual a 9.496. Ou seja, o lucro obtido, né, em valor real na venda de 500 exemplares desse livro, né, tirando custo, tirando despesa, tirando tudo, vai ser 9.456 ou 9.496. A gente trabalha muito isso aqui na contabilidade, entendeu? A contabilidade financeira, né, e tal. É muito utilizado esse tipo de situação. Bom, aí a gente tem uma situação aqui agora, né, que é a quinta situação aqui, que fala, né, sobre o salário de um vendedor, que o salário de um vendedor é composto de uma parte fixa, certo? De uma parte fixa. Se essa parte fixa, ela é fixa, na função ela é quem? A gente tem que f de x é igual a x mais b, entendeu? Sendo que ax é a parte variável e b é a parte independente, certo? Ou seja, se esse vendedor, né, ele tem uma parte fixa no valor de R$800, então a gente já sabe que 800 vai ser exatamente B, certo? Mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas. Quem vai ser essa parte variável? 12%. O A vai ser 12%, certo? Nesse caso ele consiga vender R$4.500, calcule o valor do seu salário. Bom, primeiro é interessante a gente montar a função, certo? Eu vou montar uma função de uma forma bem didática aqui para vocês. F de x é igual a 12% de x, certo? Quem é x? X vai ser o valor das vendas. Mais 800, que é o valor fixo, certo? Só que aí tem o seguinte, a gente pode desenvolver essa fórmula. F de x é igual a 12% de x mais 800. Paramos aqui. 12%. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Qualquer valor
percentual, digamos que você tenha 12% aqui, você pode representar o 12% como 12 sobre 100 de x mais 800. Se você tiver 3%, é 3 sobre 100. Se você tiver 50%, é 50 sobre 100. E assim sucessivamente. Percentual a gente calcula dessa forma, certo? E aí, o que é que pode ser feito também? Além da gente trabalhar com essa fração, a gente vai pegar que o f de x é igual. Quantos zeros tem aqui embaixo? Tem 2 zeros. Então a gente vai deslocar a vírgula duas casas. Uma casa aqui e outra casa aqui. E aí a gente vai ter 0,12x mais 800, certo? Encontrei a função que vai calcular o salário desse vendedor, né? Então assim, ele conseguiu vender em um mês 450 mil reais em vendas, né? Pode ser vendedor de carro, de eletrodomésticos e tal, de coisas caras. Vendeu 450 mil reais. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o F de 450 mil, certo? Que vai ser igual a 0,12, que seria x, mas vai ser vezes 450 mil, entendeu? Mais 800. A conta é essa, certo? E quanto é que vai dar esse valor? A gente multiplicando 0,12 por 450 mil, a gente tem que f de 450 mil é igual a exatamente 54 mil, certo? 54 mil mais 800. Ou seja, o F de 450 mil, né? O salário de um vendedor que vendeu 450 mil reais por mês vai ser dado por 54.800 reais, certo? Pessoal, fixem bem esses exemplos, entendeu? Fiquem bem atentos a eles, certo? Já passei essas questões para o professor César e ele vai elaborar uma prova exatamente, né, em função dessas explicações aqui, uma avaliação nesse peso, certo? Até a próxima!